Bem, pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso projeto comentando a nova lei de licitações. Eu sou o Nelson França e é um prazer enorme estar aqui no nosso sexto vídeo falando, né, artigo por artigo, inciso por inciso, alínea por alínea, parágrafo por parágrafo, sobre aquela que será a nova lei de licitações. Os vídeos estão sendo comentados ao vivo, os vídeos estão sendo comentados, coisa nenhuma, né? A lei, os artigos dessa nova lei, dessa que será a nova lei, estão sendo comentados ao vivo aqui no Facebook ou no YouTube. Quando eu comento ao vivo no YouTube, no canal Licitando na Prática, eu coloco a gravação no Facebook. Quando eu coloco no Facebook, ao vivo, eu coloco também a gravação no YouTube. De qualquer forma, em um ou outro canal, eu peço a você que deixe sempre um comentário, né? Curta a página, ativa o sininho se você estiver no YouTube. Se você estiver no Facebook, curte a página também, assiste o vídeo, mas não deixe de fazer o teu comentário, né? Alguma dúvida, se você, poxa, eu não entendi muito bem esse artigo, como eu estou comentando esse que ainda é um projeto de lei, né? Mas que será provavelmente, certamente, a nova lei de licitações, é algo pioneiro, é algo novo para mim também. E é óbvio que eu estou usando a minha experiência como professor de direito administrativo há mais de 16 anos, mas se você não entender algum artigo, se você não entender alguma linha, algum comentário, digita aqui, Nelson, será que dá para você repetir, ou comentar melhor, ou explicar, ou fazer um outro vídeo sobre essa linha específica? E eu terei o maior prazer em fazer isso para você especificamente, ok? Então deixa o comentário, curte a página, ativa o sininho e essas outras coisas que o pessoal fala aí para você fazer aqui também, tá bom? Vamos então dar seguimento ao nosso projeto. Esse projeto tem sido muito interessante, de segunda a sexta, comentando alguns artigos, e hoje nós vamos comentar os artigos que tratam dos tipos de licitações. Tipos de licitações. Quais são os tipos de licitação? Né, o capítulo novo dessa nova lei chama de critérios de julgamento. Quais são os tipos ou os critérios de julgamento das licitações? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com a antiga lei. Antigamente, os tipos de licitação, ou os critérios de julgamento, eram menor preço, melhor técnica e preço, maior lance. Pronto, era isso. Eram esses os critérios. A nova lei inovou. A nova lei trouxe algumas modificações que estão previstas lá no artigo 30 dessa lei que estamos comentando. E o que diz o artigo 30? Está aqui, ó. O julgamento das propostas, os tipos, será realizado de acordo com os seguintes critérios. E aí ele traz os critérios. Menor preço, foi mantido. Maior desconto, critério novo. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Técnica até já existia, conteúdo artístico também de uma forma disfarçada, mas também. Melhor técnica e preço. Maior lance, no caso do leilão. Ele diz exatamente aqui, ó, o maior lance é para quê? É para o leilão. E a grande inovação, o maior retorno econômico. O maior retorno econômico. Vamos comentar esses 6, não mais 4, mas 6 critérios. 7, né, se você levar em consideração que tem melhor técnica ou conteúdo artístico. E no vídeo de hoje, nesse vídeo 6, nós vamos bater em cima de cada uma dessas opções, de cada um desses critérios. Ok? Vou seguir essa ordem. Vamos para o critério de menor preço e também para o critério de maior lance. O artigo 31 trouxe os dois incisos 1 e 2 do artigo 30 num artigo só, numa pancada só. E ele diz, me acompanha aí, o julgamento por menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração. Então, o que a administração pública vai gastar? Menos. O menor dispêndio para a administração. Atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Então a administração pública vai lançar o edital, fase interna, já vimos isso, acho que no segundo vídeo, terceiro vídeo, nem me lembro mais. Mas quando ela lança o edital, ela bota os critérios de avaliação e julgamento. Então, num critério de menor preço ou maior desconto, ela vai dizer, ela vai limitar o que é que ela quer comprar. Ah, eu quero comprar canetas, por exemplo. Eu quero comprar seringas. Eu quero comprar
Ah, papel, eu quero comprar papel higiênico, né? A gente nunca lembra de papel higiênico, mas servidor também precisa de papel higiênico, não é? E, enfim, ela coloca os critérios de qualidade mínimo. A caneta tem que ser assim, assim, assado, o papel higiênico tem que ter no mínimo 60 metros de rolo, tem que ser dupla camada, tem que ser fofinho, enfim, ela vai dizer lá, obviamente que eu estou brincando um pouco, mas ela vai dizer quais são os critérios do bem ou do serviço que ela deseja. E uma vez especificado quais são os critérios, vencerá a licitação aquele que ofereceu o seu papel higiênico, por exemplo, no menor preço, dentro dos critérios, do critério de qualidade que a administração pública colocou. Ah, Nelson, às vezes a representação, as representações trazem o mesmo preço, né? Tudo a mesma coisa. Isso acontece muito com posto de combustível, é tudo o mesmo preço, pelo menos em Recife. Pelo menos no cartel de Recife, eu não sei aí na sua cidade. E agora? Bom, ganhará aquele que der o maior desconto. Seja menor preço, seja maior desconto, não importa muito aqui. Vencerá aquele que ofereceu o seu bem ou seu serviço por menos, pela menor quantidade para a administração. Mas o parágrafo primeiro complementa, ele diz assim: os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, a menor despesa, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento. Então, um exemplo que me vem à cabeça aqui é a compra de impressoras. A administração pública vai comprar impressoras, ela precisa de impressora. Mas você sabe que, às vezes, o cartucho da impressora é mais caro, é quase o mesmo preço da impressora. Então, quando a administração pública vai comprar impressoras, ela pode levar em consideração a reposição do cartucho, por exemplo. Peraí, a manutenção dessa impressora aqui, no médio prazo ou em um ano, ela vai custar muito mais com a troca dos cartuchos do que essa outra impressora, que é até um pouquinho mais cara, mas a reposição é muito barata. Então isso pode ser levado em consideração. Por quê? Porque em um ano ou 2 anos, a administração pública que vai dizer isso, num período X de tempo, de meses ou de anos, ela tem que levar em consideração o menor dispêndio, a menor despesa. Ela não vai necessariamente comprar aquela impressora com menor preço se o edital trouxer esses requisitos de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental. Ok? Tá claro isso? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Parágrafo 2º, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu volto aqui para os comentários, tá? O julgamento do maior desconto será com referência ao preço global fixado no edital de licitação, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. Então, eu quero comprar, voltando ao exemplo da impressora, eu quero comprar 1000 impressoras. Então, será em relação ao preço global. Agora, com o passar dos meses, talvez a administração pública faça um aditivo. O que é o aditivo? Caramba, ainda vai faltar, sei lá, 100 impressoras. Eu vou fazer um aditivo aqui. Eu quero mais 100 impressoras. Opa! Essas 100 impressoras extras precisam acompanhar o mesmo desconto. Ok? Tá bom? A impressora recebeu um desconto de 30% naquela compra de 1000. As 100 novas nesse aditivo tem que ter o mesmo desconto. Ela comprou 1 milhão de litros de combustível, de gasolina, mas agora ela precisa de mais 100 mil litros do vencedor da licitação. Tem que ter o mesmo desconto. Ok? Parágrafo 3º. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado, constante no instrumento convocatório. Isso é uma dúvida muito comum dentro do meu curso do Pregão na Prática. O curso de pregão, muita gente participa atualmente de licitações sem ter esse conhecimento que a gente chama de itens. Como assim sem ter esse conhecimento que chamamos de itens? Bom, deixa eu te explicar. A administração pública, não raramente, na verdade, normalmente, a administração pública ela abre o edital de licitação para vários e vários itens. Então, ela vai, sei lá, alguma coisa no setor de saúde. Ela abre lá uma licitação para comprar seringas, para comprar agulhas, para comprar soro, para comprar stand, para comprar... Ela tem vários e vários itens. E a sua empresa, ela pode participar de todos os itens, obviamente, se ela fornecer todos esses itens,
ou ela pode participar de um ou alguns itens. Às vezes, o licitante ganha, sei lá, numa licitação de 15 itens, por exemplo, o licitante ganha 3, 4, o que já dá aí algumas centenas de milhares de reais, às vezes dá milhões de reais. E os outros, sei lá, 11 itens, os outros 11 itens foram vencidos por outras tantas empresas. Então, acontece de uma empresa ganhar todos os itens? Acontece, mas tem que ser uma empresa muito grande, muito forte em vários setores. A regra é que você, daqueles 15 itens, uma empresa ganha 3 ou 4, a outra ganha 1, a outra ganha 5, a outra ganha 2 e assim vai, nesses itens. O que é que ela está dizendo? O que é que o parágrafo está dizendo? Que o percentual de desconto apresentado para um item em si, pelos licitantes, ele deve ser linearmente, ele deve incidir linearmente sobre o preço de todos os itens. Então, se eu der um desconto de 30% no item que eu vou participar, eu tenho que dar um desconto de 30% para todos os demais itens. Acho isso muito tosco, diga-se passagem, deixa eu voltar aqui. Acho isso muito tosco, porque às vezes a margem de lucro do empresário, do fornecedor, do prestador de serviço, não é a mesma, ou principalmente para bens, né, entre bens diferentes. Mas é o que diz, ó, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes, pelas empresas, deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante no instrumento convocatório. Ok? Tá bom? Posso? O que é possível aqui é que o licitante simplesmente não participe de alguns itens. Aí tudo bem. Não há problema em relação a isso. Certo, meus amores? O que mais? O que é artigo 32? O problema em fazer ao vivo é isso, né? Passa uma ambulância e a gente não tem como cortar. Daqui a pouco passa meu helicóptero aqui e, enfim, vamos lá. O julgamento, diz o 32, por melhor técnica ou conteúdo artístico. Opa, mudamos aqui o critério. Melhor técnica, aqui o que importa não é o desconto, é a qualidade do bem ou do serviço que será prestado. Então, o julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. Então, aqui não importa o preço. Aqui o preço pode ser o mais alto, desde que a qualidade técnica seja a melhor, ela será contratada. Desde que a qualidade artística seja melhor, ele será contratado. Devendo o instrumento convocatório definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Então, a administração pública quer comprar um satélite meteorológico e aí apresentam os satélites os licitantes. Um deles adivinha é fogo, né? Mas prevê a meteorologia com uma precisão de 30% no intervalo de 24 horas para frente. Né? Até 24 horas ele consegue prever com 30% de chance. O outro consegue com até 48 horas com 70% de chance. E um terceiro com 72 horas também com 70% de chance. Caramba, esse terceiro tem a melhor qualidade. Porque apesar de ser 70% de chance, ele antevê até 72 horas. Então, aqui, mesmo que esse terceiro seja o mais caro, o mais dispendioso, tem a melhor técnica, segundo os critérios adotados pelo edital, tem. Então, ele será o contratado. Ah, eu quero aplicar aqui um conteúdo artístico, eu quero contratar aqui um artista plástico. Um artista plástico para... Aí ele vai dizer quais são os parâmetros. Representar a cultura pernambucana, ou do cultura sulista, ou não importa, ele vai colocar os parâmetros. Ainda que a técnica, a melhor técnica artística, né, o melhor conteúdo, melhor dizendo, artístico, seja o mais caro, se ele atende os parâmetros, se tem esse melhor conteúdo, ele deve ser o escolhido. Será necessariamente o escolhido. Ok? Tá bom? O que mais? O parágrafo único diz: o critério de julgamento de que trata o caput poderá ser utilizado para a contratação de projetos e de trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Então, eu vou contratar, acho que eu dei no vídeo passado eu dei esse exemplo, né? A administração pública quer contratar comprar quadros para o novo tribunal. Vai fazer o quê? Uma licitação com julgamento de conteúdo artístico, melhor conteúdo artístico. Simples assim. Ok? O 33 diz: o julgamento por técnica e preço. Opa, mudamos o critério, mudamos o tipo. Agora é técnica e preço.
Aqui o que é levado em consideração são não só a técnica, não só o preço, mas as duas coisas ao mesmo tempo, e nessa ordem, tá? Técnica e preço. Considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no instrumento convocatório, das notas atribuídas aos aspectos da técnica e de preço da proposta. Como assim, Nelson? Não entendi nada, Nelson. Tenha calma. Respira. Licitação é assim mesmo, tá? Licitação é assim mesmo. Então, respira aí que eu vou te mostrar. No julgamento técnico e preço, quais são os critérios que são levados em consideração? Técnica e preço. Oh, não é fácil? Técnica e preço serão levados em consideração. Tá, mas eu levo em consideração mais a técnica ou o preço? Os dois, só que ele diz assim, ó, considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação desses dois fatores. Eu vou mensurar esses dois fatores. E a própria lei agora ficou mais objetiva do que a lei anterior. Agora diz assim, olha, técnica tem mais peso. 2/3 da pontuação será dado à técnica e 1/3 ao preço. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Parágrafo único. Não é nem esse aqui. Cadê? É o parágrafo segundo. Eu vou voltar para o parágrafo primeiro, tá? Não te preocupes. Eu volto já. Mas olha só. No julgamento de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, aquelas de preços apresentados pelos licitantes. Então, o primeiro critério de avaliação, técnica. O maior grau de importância, técnica. O critério de desempate, preço. Mas como assim, Nelson? Como assim? Ele continuou, aquelas de preço apresentadas pelo licitante, na proporção de 2/3 para a técnica, 2/3 para a técnica e 1/3 para o preço, respectivamente. Então, a minha proposta tem a melhor técnica. O peso dessa melhor técnica é de 2 pontos, vou dizer assim, 2 de 3. O meu preço nem foi o melhor, foi o segundo melhor. Eu ganho, sei lá, isso vale 1 ponto. É a média ponderada dessa técnica e preço que vai determinar o vencedor. Talvez fulano tenha melhor técnica, melhor preço, mas a técnica dele é uma técnica rabugenta. O que acontece? Como técnica tem mais peso, tem maior qualidade, e preço é só um critério de desempate, eu acabo vencendo. Agora, fulano e cicrano empataram na melhor técnica. Fulano tem o melhor preço do que cicrano. Fulano será contratado porque a técnica dele é tão boa quanto a do outro, mas o preço dele tem um critério de desempate. Ok? Tá bom? Então, técnica e preço levam em consideração os dois critérios, mas eu priorizo a técnica. Olha o parágrafo primeiro agora, voltei para o parágrafo primeiro. O critério de julgamento em que trata o caput poderá ser utilizado nas licitações da contratação de... Aí ele diz quando é que eu vou usar licitação de técnica e preço. Isso é muito bacana, isso causa muita transparência para advogados, consultores jurídicos, ou de licitação, claro, empresários. Esse artigo aqui, ele trouxe uma clareza muito, muito legal. Por quê? Porque ele mostra quando é que eu vou usar um critério, quando é que eu vou usar outro critério. Percebe? Técnica e preço. Está aqui, ó, 3 incisos. Bens e serviços especializados de natureza predominantemente intelectual ou de inovação tecnológica ou técnica. Então, há aqui a contratação de um serviço predominantemente intelectual. Eu posso usar técnica e preço. Melhor técnica e preço. Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito. Então, a tecnologia é sofisticada, eu gosto muito de segurança nacional, né? Manutenção de submarino. O Brasil agora é cheio de submarino, 5 submarinos, uau, um deles nuclear. Uau! Como é que se faz manutenção de um bicho desse? Sei lá, eu posso fazer uma licitação de técnica e preço para a contratação de um serviço de manutenção do submarino. Foi um exemplo maluco que me veio à cabeça, mas é um excelente exemplo, diga-se de passagem. E o inciso 3 diz, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação. Comunicação, tecnologia da informação. São esses 3 os critérios que determinam, que obrigam a administração pública a fazer a licitação na melhor técnica e preço. Ok? Mas ele continua. Inciso 4, quarto objetivo. Obras e serviços especiais de engenharia. Infelizmente, a lei não disse o que era uma obra ou serviço especial de engenharia.
entende que tudo que não for comum, mas a lei aqui falhou, né? O legislador aqui deixou muito aberto. Obra e serviço especial. Caberá aqui a jurisprudência ir montando aos poucos o conceito de especial, à luz dessa nova norma, claro. Objetos que possuam, objetos que possam ser executados com diferentes metodologias. Vídeo passado, não foi? Falamos. Às vezes a gente pode aplicar diferentes metodologias e a Amazon Pública fica perdida. Qual é a melhor para mim? Ela pode decidir isso numa licitação cujo critério será o de técnica e preço. Cuja modalidade, vídeo passado, será o diálogo competitivo. Vê como as coisas começam a fazer sentido. Quanto mais a gente avança, mais sinapses, mais pontes a gente vai fazendo. E essa lei vai ficando cada vez mais e mais fácil. Ok? Inciso 6 diz: objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Mais uma vez, ó, diálogo competitivo em relação à modalidade, técnica e preço aqui. Soluções específicas e alternativas e variações de execução. Eu posso executar de um jeito, de outro. Isso daqui vai para o diálogo competitivo na técnica e preço. Ele continua com repercussões significativas e concretamente mensuráveis. Tem que ser mensurável, claro, para a gente definir os objetos, os parâmetros. Sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade. Quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivos definidos no... Então, sempre assim, né? É de livre escolha dos licitantes, mas sempre atendendo a um objetivo definido previamente no edital. Parágrafo 2º a gente já passamos, vimos que o critério técnica é 2 vezes mais importante do que o critério preço. E o parágrafo 3º diz: o desempenho pretérito na execução de contratos de adjudicação poderá ser considerado na pontuação técnica. Olha aqui, ó. Se você já participou de licitações anteriores, o teu desempenho nesses contratos administrativos anteriores pode ser levado em consideração no requisito técnico. Vê que bacana. O cara fez uma bobagem, ele ganhou a licitação e não prestou o serviço ou não entregou o bem de forma correta. Foi punido, levou multa e, além disso, se sujou para as licitações futuras no critério técnico e preço. Percebe? Não, ele fez um excelente serviço, ou entregou todos os bens, fez a obra direitinho, no prazo, tudo bonitinho. Opa, isso pode ser levado em consideração a seu favor como critério de pontuação técnica nas licitações de técnico e preço. Bum! Antiguidade agora é posto nas licitações. E eles vão premiar o bom administrado contratado e punir os incompetentes, os que não prestaram bom serviço. Havendo motivo relevante, devidamente justificado, os serviços prestados no inciso 1 do parágrafo 1º poderão ser licitados pelo critério de melhor técnica. Então, esses serviços, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Inciso 1, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, ou inovação tecnológica, ou técnica, a licitação é, como regra, técnica e preço, mas diz o parágrafo 4º que ela poderá ser só licitação de melhor técnica. Fica aqui a minha crítica ao legislador, né? Toda vez que ele abre esse parâmetro, toda vez que ele flexibiliza essas opções que a administração pública pode tomar, ele acaba complicando a vida da própria administração pública. Aí entra com recurso administrativo, depois recurso judicial e trava o processo licitatório, é uma zona isso. Mas ele disse, olha, nessas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 1, a administração pública pode fazer licitação de melhor técnica e preço ou somente de melhor técnica. O que é que vai determinar isso, Nelson? A maior economia para ela. Tá bom? Artigo 34 diz: o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico, ou por técnica e preço. Olha aqui, ó, técnica ou conteúdo, ou técnica e preço. Poderá ser realizado por apresentação de atestado de obras, produtos, serviços previamente realizados. Então, talvez eu nunca tenha prestado um serviço para a administração pública, mas eu já prestei serviço, ou já entreguei bem, ou já fiz uma obra para um particular qualquer. Eu posso pegar um atestado, uma declaração desse particular dizendo que ele já foi meu cliente e ficou satisfeito com o meu serviço. Tá aí. É uma forma de julgar. Eu sou um artista plástico e agora estou concorrendo a uma licitação cujo critério é o conteúdo artístico.
A apresentação de uma declaração, de um atestado, para alguém que já comprou a minha obra, serve de julgamento. Inciso 2. Atribuições de notas e quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos no edital. Então, haverá uma banca, a gente vai ver que essa banca será no mínimo 3 membros de novo. Vamos ver de novo que essa banca, esse julgamento de no mínimo 3 membros, essa banca vai especificar, ela vai mensurar, ela vai atribuir notas a requisitos de qualidade. Até para poder saber qual é a melhor técnica ou qual é o melhor conteúdo artístico. Percebe? Como é que eu vou saber qual é a melhor técnica em relação ao trabalho do artista plástico? Isso tem que ser mensurado previamente no edital. Ok? Monografia. Monografia é um exemplo de trabalho técnico intelectual nesse caso. Como é que eu vou saber qual é a melhor monografia? Isso tem que estar previsto no edital. Ok? Previsto, com atribuições de notas, com os requisitos e natureza qualitativa. E quem é que vai fazer isso? A própria banca julgadora. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma licitação, ainda na faculdade. Eu acredito que foi a primeira licitação que eu participei. Eu posso estar enganado, posso estar esquecendo de alguma, mas eu acredito que foi a primeira. Eu tenho quase certeza, 99%. Que era uma licitação, que era uma monografia. Eu lembro como se fosse hoje. Era quarto concurso monográfico Aníbal Bruno. E aí ele dava um tema na área penal. Eu não participei dessa, lembrei da história. Ele dava um tema, era isso mesmo. Quarto concurso monográfico na professor Aníbal Bruno. Era o nome do concurso. Ele dava um tema penal e dizia assim, prêmio, primeiro lugar, 10 mil reais. Segundo lugar, 5 mil reais. Terceiro lugar, 1.000 reais. Não, 3 mil reais. Isso mesmo, esses prêmios. 10 mil, 5 mil, 3 mil. E eu lembro, caramba, 10 mil reais, a faculdade estava atrasada, o aluguel estava atrasado, estava um aperto, estava uma... Oh, meu Deus, eu estava ali naquela situação e eu pensei, 10 mil reais resolve tudo, paga tudo e acho que ainda sobra. E eu pensei, vou participar. Eu já sabia que aquilo se tratava de uma licitação. Uma licitação para um conteúdo, um conteúdo intelectual. A administração pública precisava desenvolver aquele tema específico e ela joga isso para os administrados desenvolverem para ela. O melhor tema, a melhor monografia, ela usa e paga o prêmio. As melhores, no caso, né? Vimos no vídeo passado que ela pode fazer isso, mas ela não é obrigada a contratar. Fulano entrega a monografia, Cicrano, Beltrano, todos entregam, mas ela contrata se quiser. Mas se for contratar, tem que ser com o primeiro. E paga o prêmio. Se ela quiser usar o segundo, paga o prêmio. Se quiser usar o terceiro, paga o prêmio. No caso, 10, 5 e 3 mil reais. E eu pensei, caramba, vou fazer essa licitação, vou participar desse concurso monográfico. Nunca participei. Eu acho que eu estava em semana de prova, eu não me lembro muito bem, eu perdi o prazo, eu não participei. Não participei, mas quem venceu a licitação, eu acompanhei, quem venceu a licitação foi ninguém menos que Roque de Brito Alves. Roque de Brito Alves, ainda bem que eu não participei, eu não tinha a menor chance. Roque de Brito Alves, para quem não conhece, é hoje o maior penalista, juntamente com um alemão, o maior penalista vivo do planeta. Trocentos livros publicados, reconhecimento na Alemanha, na Itália, no mundo inteiro, inclusive no Oriente. Hoje ele é considerado, juntamente com esse alemão Roxin, juntamente com Roxin, se não me falha a memória, é Roxin ou é Funk Sim, não sei se é Rock Sim ou é Funk Sim, eu não me lembro agora, mas enfim, são esses dois maiores penalistas do mundo. Imagina, eu concorrendo com o Roque de Brito Alves, né, pelo primeiro lugar. Ainda bem que eu não fiz. Ainda bem não, eu poderia ter ficado com os 5 mil reais, e os 5 mil reais acho que pagaria pelo menos a maior parte da minha dívida. Mas eu quero com essa história exemplificar aqui um julgamento de conteúdo artístico. Eu descobri aqui a melhor técnica, né? Melhor técnica. Ele até trata no mesmo critério. Melhor técnica, conteúdo artístico ou técnica e preço. Então, a atribuição da nota e os requisitos de qualidade precisam estar expressos no edital. Eu preciso saber quais são os critérios. E o inciso 3 complementa dizendo a atribuição de notas de desempenho do licitante em contratações com a administração pública constante no cadastro unificado de contratos do ente federativo. Esse item 3, na verdade, se assemelha mais ao item 1. Ele diz assim, olha, se eu já participei de licitações anteriormente, eu ganhei alguma nota no cadastro da própria administração pública, no SICAF, por exemplo, no Comprasnet, por exemplo.
E essa minha nota, se eu entreguei bem o serviço, eu ganhei uma boa nota, se eu entreguei mal o serviço, ou bem, ou a obra, eu ganhei uma má nota, isso vai militar a favor ou contra a minha empresa. Ok? Eu sou um entusiasta desse novo projeto, acho que ele ficou muito... Pequenas críticas aqui e ali, ele ficou muito melhor. Ele evoluiu muito em relação à última norma. E o parágrafo único diz: a banca referida no inciso 2 do CAPT terá no mínimo 3 membros, já falamos sobre isso, e poderá ser composta de... Opa, olha só, no inciso 2 ele diz, né, as atribuições e as notas qualitativas. Olá, vizinha, como é que vai essa força? Senhoras e senhores, as atribuições de notas e requisitos de natureza qualitativa por banca designada. Que banca é essa? Está lá no parágrafo único. Parágrafo único. A banca será de no mínimo 3 requisitos, e será 3 membros, perdoe, e será formada por quem? Servidores de cargo efetivo ou empregados públicos efetivos. Eu repito pela terceira vez ao longo desses 6 vídeos. Terceira vez. Esses servidores precisam ser concursados, mas não precisam ser estáveis ainda. Eles podem estar tramitando, podem estar durante o estágio probatório. Podem estar naqueles 3 primeiros anos do estágio probatório. Só precisa ser do quadro permanente, precisa ser concursado. Mas aqui tem uma grande diferença. O inciso 2 diz o seguinte, olha, o inciso 1, podem ser servidores concursados. O inciso 2, podem ser profissionais contratados por critério técnico de experiência ou renome na avaliação dos requisitos. Como assim, nós podem ser só profissionais contratados? Podem. Porque imagina, eu vou fazer uma avaliação de um julgamento artístico. Qual é o servidor público hoje efetivo que tem qualidade técnica, capacidade para julgar um quadro, uma pintura, uma arte plástica? Talvez nenhum tenha. Talvez absolutamente nenhum tenha. E se nenhum tiver, o que acontece? Ciência. Contrata 3 profissionais de conhecimento técnico, artístico, renome, experiência de fora da administração pública. Não tem problema em relação a isso. Tá bom? O último artigo que comentaremos hoje nós vamos comentar menos artigos. Começamos até um pouquinho atrasado. Hoje é aniversário do meu filho mais novo, Felipe. Filipinho hoje está fazendo 4 aninhos e por isso minha rotina vai ser um pouquinho alterada. Mas eu não podia falhar com vocês, não é? A gente está aqui de segunda a sexta, firme e forte, até terminar todos os artigos dessa nova lei de licitações. Então, eu preparei esse material de todo jeito, e a gente está fazendo isso aqui de todo jeito, mas daqui a pouco eu vou ter que sair correndo para os preparativos finais, e enfim, é isso. Aqui em Orlando, a previsão para o horário da festa de chuva, assim como em Recife. Vamos torcer para que não chova, porque a gente quer fazer uma festinha na piscina e tudo mais, mas se chover, vai... Bom, seja feita a vontade de Deus. Artigo 35 diz: o julgamento para maior retorno econômico. Essa é a grande inovação trazida pela nova lei. O grande critério diferenciado da nova lei. Qual? Maior retorno econômico. Utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração. Aqui eu não quero só comprar o bem mais barato. Aqui eu não quero só comprar o bem com maior desconto. Aqui eu estou prevendo os gastos de manutenção e o retorno financeiro. Eu quero sim o mais barato, mas o que me interessa é o maior retorno que eu vou ter com isso. Eu vou lucrar com isso. A administração pública vai lucrar com isso o quanto? E ele diz: nas licitações que adotam o critério de julgamento do que trata o CAPT, os licitantes apresentarão, inciso 1, proposta de trabalho que deverá contemplar. Olha só, o inciso 1 fala de proposta de trabalho, o inciso 2 fala de proposta de preço. Vamos começar pela proposta de trabalho. Aqui o licitante está oferecendo seu trabalho para a administração pública. O escritório de advocacia está oferecendo seu trabalho para aquele município. O escritório de advocacia vai prestar um serviço na área de licitações. Olha, nós vamos assessorar esse pequeno município que não tem uma procuradoria por falta de orçamento,
vamos assessorar esse pequeno município que não tem servidores qualificados, nós vamos treinar servidores públicos e ainda vamos prestar essa assessoria por 3 anos, por exemplo. Vamos prestar essa assessoria por 3 anos. E essa minha proposta de trabalho eu vou oferecer lá para esse município. Só que ele diz, olha, isso aqui, qual é o retorno econômico que eu vou ter nisso? Qual é o retorno econômico que eu, município, terei com a tua oferta de trabalho? Eu vou te empregar por quê? Vou te pagar um salário para quê? Qual é o retorno que eu terei? E aí ele diz, olha, para que isso seja um critério mensurável, a linha diz, as obras, os serviços, os bens, no meu caso aqui foi um exemplo de serviço, né? Advocacia para o município, com respectivos prazos de realização ou fornecimento. Então, no caso de um serviço, fica melhor aqui. Eu vou prestar serviço no menor intervalo de tempo, ou eu vou fornecer esse bem no menor intervalo ou no melhor intervalo de tempo para a administração pública. Isso é um critério. Outro critério, a economia que se estima gerar. Opa, a administração pública vai de fato economizar com isso? É melhor ela fazer concurso público e contratar um procurador municipal, ou ela vai ter economia contratando esse escritório? Chegou meu helicóptero, chegou um pouco mais cedo. Vai ter que esperar. Qual é a economia que se estima aqui? A administração pública vai pensar, peraí, é mais barato contratar esse escritório de advocacia, porque ele vai prestar serviço na área de licitação, mas também vai prestar esse serviço em outras áreas, ou contratar ou fazer concurso para uma procuradoria? Esse critério é objetivo. Ela vai estimar a economia que ela vai gerar. Percebe? Vamos lá. É melhor, por exemplo, comprar computadores ou alugar computadores? Já que computador é um bem que eu vou estar sempre trocando e trocando e trocando. É melhor comprar carros, as viaturas, o Estado compra os carros ou ele aluga os carros? Sei lá, os carros da polícia, as viaturas policiais, ou os carros dos bombeiros, as ambulâncias, ou sabe lá Deus o que. É melhor comprar ou alugar? Porque se for alugar, tem aí a prestação de serviço e ela tem que mensurar a economia, o maior retorno que ela terá. Inciso 2, proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante um período determinado. Olha aqui, mesma coisa, só que ao invés de serviço é o preço. Né? Vai corresponder ao maior percentual de economia que se estima gerar durante um determinado período. Durante aqueles, no meu exemplo, aqueles 3 anos. 3 anos. Expressa em unidade monetária. Aqui, ao invés de ser serviço, é o preço em si. Ao invés de ser trabalho, é o preço em si, do bem a ser gerado. Qual é a maior economia? O maior retorno para mim? O parágrafo 2º diz, o edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos, sempre assim, né? De mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Ok? Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico e o resultado da economia. Opa, olha só, preste atenção nisso aqui, tá? Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar. Então, quando ele fala assim, o critério do maior retorno econômico, o que é o retorno econômico? Ele conceitua no parágrafo 3º. Acho muito bacana o raciocínio do legislador. Ele simplesmente foi lá e amarrou tudo. Ele disse, olha, o que é aqui, então, retorno econômico? É o resultado da economia que se estima gerar na execução da proposta. Se eu contratar esse bem, se eu comprar esse bem, ou se eu contratar esse serviço, ou se eu fizer aquela obra, eu vou ter um retorno econômico de R$1 milhão por mês. Esse é o resultado esperado. É o objetivo. Mas espera aí. A administração pública fez a licitação, fulano venceu a licitação, a administração pública vai ter, segundo a proposta de fulano, R$1 milhão em economia por mês. 12 milhões de reais por ano. Ok? Num contrato de 1 ano. Aí olha o que diz o parágrafo 4º, presta atenção. Nos casos em que não for gerada a economia prevista, 1 milhão por mês, 12 por ano, no contrato de eficiência, inciso 1, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Ui! Então a administração pública vai pagar, vou chutar aqui, tá? R$250 mil por mês
ao administrado, mas ela vai ter uma economia de 1 milhão. 1 milhão por mês. Estou chutando os números só para ficar fácil. Ao invés de 1 milhão, ela só teve 900 mil reais de economia. Caramba, só teve 900 mil reais de economia, e agora? E agora que ela vai descontar esses 100 mil de diferença do bolso do contratado. Ui. Nelson, pelo menos o contratado vai ficar com 150 mil, né? Olha o inciso 2. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da diferença. Então, o contratado deveria embolsar 250 mil. E a administração pública deveria ficar com um lucro de 1 milhão. Ou uma economia de 1 milhão. A administração pública ficou com um lucro ou uma economia de apenas meio milhão. O que acontece? Desconta do contratado. Eita, mas o contratado só ganhou 250 mil. Ainda ficou faltando para a administração pública 250 mil. Aplica multa de 250 mil para o contratado. Mas ela, a administração, vai ter que economizar 1 milhão. Se vira contratado. Ok? Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Então, a economia contratada e a efetivamente superior, o contratado não pode sequer arcar com esse pagamento. Então, além da multa do inciso anterior, além do pagamento do inciso 1, a multa do inciso 2, ele ainda vai responder por outras sanções administrativas. Então, a administração pública não só não economizou, como ainda gastou 100 mil. Não economizou 1 milhão e ainda gastou 100 mil. Caramba! E agora? E agora que o particular pode eventualmente se sujeitar aqui a sanções administrativas, obviamente, mas também penais. A gente vai ver lá no finalzinho da lei, certo? A modificação no Código Penal, no artigo 337 e seguintes. Bem, senhoras e senhores, aqui já é o artigo 36. Nós vamos ficar por aqui hoje. Deixa eu ver se você tem alguma pergunta, já que estamos ao vivo. Ficaremos por aqui. Cadê você? Aqui, ó. Opa! Vou ficar por aqui. Se você, porventura, tiver alguma pergunta, aqui é a prévia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Se você, porventura, tiver algum tipo de pergunta e queira, obviamente, comentar, né, ficou algum tipo de dúvida e tudo mais, eu vou repetir aqui, nós estamos diariamente fazendo essa transmissão ao vivo, e nessa transmissão ao vivo a gente está comentando ou aqui ou no YouTube aquela que será a nova lei de licitações. Aquela que será a nova lei de licitações. Então, quando a lei nova surgir, você já vai ter saído na frente de todo mundo. Por quê? Isso vale para quem, melhor dizendo, isso vale para advogados que atuem na área ou que desejem atuar na área de licitações, com ou sem experiência, não importa. Isso vale para concurseiros, né? Licitação é algo sempre muito comum em concurso público, é um assunto recordista em concurso público. Isso vale para pessoas que não são advogados, mas querem entrar na área e ganhar seu dinheiro, um belo dinheiro, diga-se passagem, como consultor de licitações. E isso vale, obviamente, para o próprio empresário que quer vender o seu bem ou prestar o seu serviço, ou realizar aquela obra diretamente para a administração pública. Quer ter a administração pública como cliente, como tomador de serviço. Então, com base nisso, a gente acabou criando esse projeto. Começamos na semana passada, esse é o sexto vídeo diário, né, de segunda a segunda. A gente começou numa terça, mas a gente está de segunda a sexta comentando diariamente, normalmente nesse horário, pertinho aí do meio-dia, aqui em Orlando, pertinho da 1h aí da tarde aí no Brasil. E se você tem interesse de alguma forma em participar de licitações e contratos, bom, essa é a chance de começar, de sair na frente, ok? Fico por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.